Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz a construção dessa casinha que serve para guardar defumados. É um projeto bem interessante para você praticar e desenvolver suas habilidades na marcenaria. Eu considero um projeto de nível intermediário, levando em conta a quantidade de colagens, de peças que você precisa, de etapas para concluir o projeto, mas isso tudo eu vou te mostrar passo a passo detalhado a partir de agora. Além desse vídeo aqui onde eu mostro a construção, tem um outro vídeo que eu fiz com o projeto em 3D, onde eu passo medidas e detalhes extras sobre esse projeto da casinha para defumados. Esse vídeo é exclusivo para membros aqui do canal. Se você tiver interesse em acessar esses conteúdos exclusivos, além de ter outros benefícios, clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro para você saber todos os detalhes de como isso funciona. Bom, a primeira etapa do projeto vai ser o fracionamento da madeira que eu vou utilizar. Eu vou usar alguns pedaços de tábuas de 15 centímetros de largura que eu fracionei usando a serra circular manual, e eu vou usar também ripas de pallet que eu fiz o fracionamento na própria serra de bancada. Com a madeira toda separada e já com sobra de madeira também, para evitar qualquer tipo de problema futuro, eu parti para o desempenho das peças. Então eu passei na plana desempenadeira uma face e uma borda dessas madeiras, para que essa referência fosse usada na próxima usinagem. Então a face e borda das peças que eu vou utilizar estão perfeitamente em 90 graus. Essa usinagem permite que eu faça o corte na largura dessas peças usando essa face e essa borda como referência. E essa foi a próxima etapa, cortar a largura das peças que eu vou utilizar no meu projeto. Com todas as peças cortadas na largura, a etapa seguinte é passar no desengroço para acertar a espessura da madeira. Então sempre é assim que eu faço a preparação da madeira para os meus projetos. Fraciono a madeira, desempeno, depois passo na serra circular e no desengroço. Às vezes essa ordem se altera conforme a demanda do projeto. Depois dessa usinagem eu fiz a colagem então das peças maiores, formando os painéis que eu preciso para fazer o fundo, o teto e o assoalho da casinha. Com esses painéis prontos, eu cortei eles no comprimento que eu precisaria, então, conforme o projeto que eu desenhei, acertando o esquadro de uma das pontas e depois fazendo o corte usando o bloco de parada do sled da serra de bancada para fazer sempre as peças com o mesmo tamanho. Agora, com todas as peças prontas, eu vou fazer o lixamento das peças para facilitar o acabamento depois. Então eu vou lixar todas as peças, eu estou usando aqui uma lixa 180, vou fazer o lixamento de todas as peças. Após o lixamento, eu vou aplicar um pouco de água com um spray, com um borrifador, para levantar as farpinhas da madeira, para fazer ela ficar novamente áspera, e depois que essa água secou, eu faço o lixamento novamente. Isso garante um acabamento mais uniforme e impede que essas fibras da madeira
se levantem depois na hora de aplicar o verniz ou a finalização. Então eu sempre faço dessa forma, faço um lixamento, aplico água, espero secar e lixo novamente para que o acabamento fique mais uniforme nessa primeira etapa. Com as peças devidamente lixadas, eu vou fazer furações com esse gabarito de pocket hole na parte de cima e de baixo para montar o teto e o assoalho dessa caixinha. Eu estou fazendo aqui furações com esse gabarito porque facilita um pouco e acelera o trabalho, já que com os parafusos eu posso remover os grampos antes da cola secar. Mas poderia ser feito também com cavilhas, não tem problema algum, eu já fiz uma outra peça dessas com cavilhas e funciona perfeitamente. Aqui eu estou querendo acelerar um pouquinho o processo porque eu preciso dessas caixinhas prontas em um tempo menor. Com a furação pronta, eu posso partir para a primeira etapa de montagem, que é fixar o assoalho e o teto nessa parte do fundo. Eu vou utilizar aqui cola, vou colocar essas peças com grampos, fixar com grampo sargento e colocar os parafusos para poder remover os sargentos antes da cola secar. E essa é a primeira etapa de montagem, fundo, teto e assoalho. Aqui não tem necessidade de você se preocupar tanto com o esquadro da parte interna dessas peças, já que quando a gente colocar as laterais, a gente pode fazer pequenas correções em relação a isso e deixar tudo perfeito. Depois dessa montagem inicial, eu consigo medir as peças que eu preciso para formar as laterais. Primeiro eu vou medir a peça na altura, vou cortar isso com o sled e o bloco de parada, lá na serra de bancada, e na sequência, colocando essas duas peças na altura, eu vou ter o espaço que eu preciso ali na peça lateral. Então eu vou fazendo a medição conforme eu vou avançando na montagem do meu projeto, para garantir que tudo fique do tamanho exato, de acordo com o que já está previamente montado. Depois que eu cortei todas essas peças, eu parti para a montagem das laterais. Eu vou fazer aqui apenas com cola, então vou aplicar cola e prender com grampo sargento. Estou fazendo isso em cima de uma base plana de vidro para garantir um alinhamento melhor entre as peças, já que aqui eu tenho uma espessura menor de madeira, menos margem para trabalhar isso caso eu precise fazer um lixamento ou aplanar alguma peça. Então eu vou fazer a montagem apenas com cola, fixando com grampo sargento e deixando isso secar. Depois, essa lateral aqui ela vai ser presa no restante da estrutura, então não tem necessidade de nenhum reforço extra além da cola nessas junções. Com as laterais montadas, eu fiz o lixamento dessas peças seguindo o mesmo passo das peças anteriores. Lixa 180, aplica água, espera secar e lixa novamente para dar um pré-acabamento antes de montar isso tudo no restante da estrutura. Com essas peças finalizadas, eu consigo partir para a próxima etapa da montagem, que é fixar as laterais no restante da estrutura. Eu vou fazer a aplicação de cola e prender tudo isso com grampo sargento até a cola secar. Nessa etapa é importante que você confira e acerte o esquadro entre o fundo e o teto e o assoalho, para garantir que depois você tenha um bom alinhamento entre a estrutura principal e a portinha da casinha.
Depois que a cola secou, eu fiz a marcação, furei e coloquei cavilhas feitas com espetinhos de bambu para reforçar essas laterais e não confiar apenas na cola. Com o corpo principal da casinha pronto, eu posso medir e cortar as peças para fabricar a portinha dessa casinha. Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para as laterais. Agora que eu tenho tudo pronto, eu meço as peças primeiro na altura e depois na largura, corto tudo isso lá no sled da serra de bancada e faço a montagem exatamente como eu fiz as laterais. A diferença é que aqui eu quero garantir que essas portinhas não sofram nenhum tipo de empenamento quando estiver secando a cola. Então, depois de colocar os grampos sargento, eu vou colocar um peso em cima delas para garantir que elas fiquem planas durante a secagem. Com as portinhas concluídas, é hora de fazer a marcação e eu rebaixo para a colocação das dobradiças. Eu vou fazer primeiro no corpo, na estrutura da casinha, e depois na portinha. Eu vou fazer primeiro a marcação com lápis, depois eu vou marcar com a faquinha de marcação, remover a parte mais grossa, mais bruta de material com o formão, e por último, para dar um acabamento e uma fundura uniforme nesse rebaixo, eu vou usar uma router plane, uma tupia manual. Com os rebaixos no corpo, na estrutura prontos, eu fiz a furação, coloquei e fixei as dobradiças na estrutura da casinha, e daí para fazer a colocação na portinha, garantir um alinhamento perfeito, eu faço da seguinte forma: eu aplico cola instantânea nas dobradiças, alinho a portinha perfeitamente em relação à minha estrutura principal, coloco um peso ali até a cola instantânea secar. Quando a cola secou, eu consigo abrir essa portinha, ver se está tudo certo e fazer a marcação exata da posição da dobradiça para que a minha portinha fique perfeitamente alinhada em relação à estrutura principal. Quando você fez todas as marcações, você dá uma pequena batidinha ali, solta a portinha da cola instantânea e você está livre para fazer as usinagens. Eu faço primeiro as furações para garantir que esse alinhamento que eu tinha aqui, enquanto a portinha estava colada, se mantenha após as usinagens. Então furo a posição dos parafusos e depois faço o rebaixo. Aqui novamente, eu removi o grosso do material com formão e depois, para finalizar, para deixar com a fundura uniforme ali no rebaixo da dobradiça, eu usei a router plane. Com todos os rebaixos concluídos, eu fiz a conferência para ver se o encaixe estava certinho, daí eu removi as dobradiças e parti para a pintura da minha casinha. Eu fiz aqui com verniz na cor Mogno, ele está bastante diluído, então ele fica um pouquinho mais claro do que a cor original. Fiz a pintura usando pistola e compressor. Eu fiz a aplicação de 2 demãos de verniz com um lixamento entre essas demãos usando lixa 400. Enquanto esse verniz secava, eu fiz a preparação de ripinhas de 2 cm de largura por meio centímetro de espessura que vão servir para fixar a telinha milimétrica nas aberturas da lateral e da portinha.
Depois é só cortar um pedaço correspondente, com um pouco de sobra, você precisa de sobra para você ir espichando essa telinha conforme você vai aplicando, e daí você prende a ripinha sobre a tela para fixar isso nas aberturas, sempre cuidando os alinhamentos. E é importante também você ir espichando essa telinha conforme você vai grampeando aqui essas ripinhas. Eu usei o grampeador pneumático, mas pode ser fixada com preguinhos também. Então você vai grampeando, vai pregando e vai espichando a telinha para que não fique nenhuma dobra, nenhuma folga, para que ela fique com um bom acabamento nessas aberturas. Aqui eu estou montando uma das portinhas, depois a parte interna das laterais ali é a mesma coisa, você vai montar do mesmo jeito. Só é um pouquinho mais complicado porque o acesso é limitado, já que você está fazendo essa montagem dentro da caixinha. Depois que a telinha estava colocada, eu fiz a furação no teto da caixinha para fazer a colocação dos ganchinhos, onde vão ser pendurados os defumados, e na parte de baixo eu coloquei pezinhos de EVA. Depois eu fiz a colocação das portinhas com as dobradiças. Aqui é interessante você fazer sempre com chave manual para evitar estragar a sua peça nessa etapa aqui, já que está praticamente concluída, por conta de um torque mal configurado em uma parafusadeira, por exemplo. Então sempre peças mais delicadas, mais finas um pouquinho, você faz o parafusamento com chave manual. Agora minha casinha está basicamente pronta. Falta um puxador e também uma trava para manter a portinha fechada. A trava eu usei essas travinhas de pressão aqui, que você encontra em qualquer loja de ferragens. Fiz a colocação internamente, não tem muito mistério, é só você marcar e parafusar em uma posição em que se alinhe a parte do encaixe com a parte da trava. Já para fazer os puxadores, eu usei um pequeno pedaço de madeira aqui, que é sobra de uma cadeira velha. Eu aplanei as 4 faces, os 4 cantos dele, usinei um formato meio cônico com grosa. Cortei os pequenos pedaços que eu vou usar, eu estou fazendo 2 casinhas aqui, então 2 pequenos pedaços. Fiz o lixamento para dar o acabamento e apliquei uma cera para finalização. Por último, foi só fixar ele na portinha. E essa foi a última etapa do meu projeto. Com isso, a minha casinha para defumados está concluída e aqui você pode ver o resultado final. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, mas acima de tudo eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil com esse projeto. Se você tiver algum tipo de dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade, eu vou respondendo e interagindo com todos vocês. E não deixa de conferir aqui na descrição do vídeo links importantes de apoiadores e parceiros do canal. Quando você tiver interesse em comprar alguma ferramenta, por exemplo, se você compra através do meu link, você está incentivando a produção de novos conteúdos e conteúdos cada vez com mais qualidade. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.